Boa noite, pessoal. Isso aqui é uma sequência de vídeos gravados em uma única noite, tá? E eu vou colocando aos poucos. Então, caso alguém fale, pô, mas o cara não troca de blusa, não. É uma sequência que estou fazendo aqui e vou postando aos poucos, beleza? Só para deixar claro aqui no segundo vídeo. Pessoal, já ouviram falar aquele ditado que a nossa palavra tem poder? Então, esse é o poder também do subconsciente. Ou seja, tem uma frase muito legal que eu acompanho que se diz assim. Ela diz o seguinte: quando você diz que é capaz, você tem toda a razão. E quando você diz que não é capaz, você tem toda a razão. Ou seja, você está certo. Se você disse que não vai conseguir, está certo, você não vai conseguir. E se você disse que você vai conseguir. Ou seja, a palavra. Eu tenho uma colinha aqui, tá? Então é a palavra. O poder na palavra, ele infiltra no subconsciente, certo? Eu não... Mais pra frente eu vou falar sobre plantar sementes no jardim, vocês vão entender. Então, quando você diz isso, vou dar um exemplo aqui, eu não sou capaz de emagrecer. Pronto, plantei no meu subconsciente que eu não sou capaz de emagrecer e vou permanecer gordo, engordando, nada contra, mas estou falando de um exemplo meu, tá? Então se eu falar, não sou capaz de emagrecer, ou seja, vou permanecer aumentando o meu peso, que é algo que eu não quero, e não consigo emagrecer porque eu já plantei isso. Agora, se eu falar o seguinte, eu sou sim capaz de emagrecer, ótimo, eu estou plantando mensagens positivas na minha mente e meu cérebro, meu subconsciente vai trabalhar para que isso aconteça. Né? Então, eu tenho que pensar da seguinte forma, eu vou conseguir, sim, eu posso, eu sou capaz. Né? Para que o cérebro ele haja, ele vai começar a trabalhar de uma forma no seu subconsciente para que ele trabalhe da seguinte maneira, vai implantando crenças positivas, hábitos, para que você consiga alcançar aquela sua meta, seu objetivo. No meu caso seria emagrecer mais ainda. Eu falo mais ainda porque eu estava enorme, né? Então, quando você diz que não consegue, você tem razão. Quando você diz que consegue, você também tem razão. Então, procure vigiar bem as suas palavras, né? Porque a gente, às vezes, principalmente quem é do perfil comunicador, fazendo teste do DISC, quem tem perfil comunicador, fala muito excessivamente, às vezes perde a linha do raciocínio, o foco, e fala de outro assunto, emenda um aqui, emenda um lá, e quando vai ver o cara saiu do foco principal e já faz uma árvore, uma raiz enorme assim de assuntos. E nisso ele fala o que deve, o que não deve, o que não era para falar, o que era segredo, e fala tudo. Fala coisas boas, coisas ruins, ele não tem filtro, ele não filtra. A maioria dos comunicadores não filtram, sai falando. Então quando a pessoa não tem filtro e a pessoa fala, e principalmente aqueles que têm uma mente já trabalhada de uma forma negativa, sempre criticam, sempre julgam e falam coisas negativas, obviamente vai acontecer, como eu já falei no vídeo anterior, coisas negativas. Só que dessa vez consigo mesmo, né? Porque vai falar assim, ah, não, mas eu não consigo aprender a falar inglês. Pronto, não vai conseguir mesmo, porque já implantou uma crença na sua mente de não conseguir. Agora, se você falar, eu consigo aprender inglês, eu vou estudar inglês, tem métodos que vão aprender a falar inglês, aí sim, você vai conseguir sim falar o seu inglês, beleza? Então, nessas palavras, filtre bem, crie um filtro, que eu sempre digo nos meus atendimentos, na hora do sangue quente, que a gente mais fala é na hora do sangue quente, tá com raiva, aquele nervosismo tomou, emoção da raiva, e você pega e fala, bateu o sangue quente, respira, solta, conta até 10, e aí você começa a pensar melhor e fala de uma forma filtrada, porque às vezes a pessoa te provoca na intenção de ouvir realmente aquilo que você tem para falar, e aí não é coisa boa. Isso eu posso te garantir, tenho certeza que você também pode garantir isso. Beleza? Até a próxima.